Você sabia que existe uma dívida em seu nome impagável? Isso mesmo, você está devendo muito. Fique comigo ao longo desse vídeo e eu vou te explicar do que se trata. Estar devendo ou se encontrar em dívida não é uma experiência agradável ou não é uma sensação muito legal, não é mesmo? Eu não sei se você já esteve nessa situação ou numa condição como essa, mas eu já estive, conheço pessoas que já estiveram e o relato é sempre o mesmo. Nunca mais quero passar por isso ou nunca mais quero estar nessa situação. Pois bem, existem dívidas que são conscientes e outras que são inconscientes. Existem dívidas que têm origens diversas, como, por exemplo, estar doente é uma condição de desfavor. Não deixa de ser também uma dívida no nível fisiológico. Emocionalmente, é possível pessoas estarem também endividadas e em níveis maiores até falidas emocionalmente. Mas existem dívidas que não são nem de ordem fisiológica ou biológica, como a doença, no exemplo que eu dei. Existem dívidas que não são de ordem emocional, como também já falei. E existem dívidas que não são de ordem financeira ou material, mas que são de origem espiritual. É isso mesmo. A Bíblia nos ensina de que todas as pessoas pecaram e elas estão não apenas afastadas de Deus e da sua vontade, mas junto com esse afastamento, com essa vida fora do centro da vontade de Deus, junto com esse estilo ou tipo de vida, junto veio uma dívida. E não é uma dívida pequena. A Bíblia chama de dívida impagável. Olha o que está escrito aqui, mais especificamente, no Salmo 49, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: ninguém pode redimir uma pessoa ou pagar a Deus o preço pelo resgate dessa pessoa. Pois o resgate ou a redenção de uma vida não tem preço. Não há pagamento suficiente para livrar essa pessoa de uma morte eterna. Uau! Que texto! Salmos 49, versículos 7 e 8 e 9. Diz que a nossa dívida é uma dívida impagável. Uau! Deu até aqui alguns flashes de medo. Mas quem ouve isso que eu acabei de transmitir e ainda está com a sua consciência morta, afastada de Deus, tem que sentir medo mesmo. Mas quem já tomou posse pela fé do que a mesma Bíblia diz a respeito dos endividados espirituais que foram redimidos, resgatados, comprados, não por preço humano, material ou financeiro, mas a Bíblia diz, foram comprados pelo precioso sangue que Jesus derramou em favor dos endividados. Eu não sei se essa é a sua condição,
mas já foi a minha um dia. Endividado espiritualmente a tal ponto de não ter como reverter essa situação. Essa é a condição da humanidade. Desde o Éden, quando pecou o homem, a mulher, e ambos foram afastados, destituídos do propósito divino, e a partir dali, a Bíblia diz, começaram a viver como errantes e vagabundos, ou seja, vivendo sem propósito. E além do mais, endividados. Mas, Efésios capítulo 1, versículo 7, Efésios capítulo 1, versículo 7, diz que pela redenção que está, ou pela redenção que há no sangue de Jesus, nós fomos adquiridos, comprados, resgatados. A Bíblia quer dizer que a nossa condição muda de endividados para sem dívidas espirituais quando nós reconhecemos quem Jesus é e o que ele fez por nós. Você que está me ouvindo nessa manhã ou nesse dia, você já sabe quem Jesus verdadeiramente é? Se você ainda não sabe, você vai saber agora. Ele é o único e suficiente redentor para essa dívida impagável que o pecador carrega. Isso mesmo. Jesus foi o único que teve suficiência de recursos para pagar a conta que o pecado requer. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, e depois no capítulo 6, versículo 23 também, de que o homem se afastou de Deus, como já falei, mas de que as consequências desse afastamento promovido pelo pecado é uma recompensa que atende pelo nome de morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Essa morte também é sinônimo de uma dívida impagável, que tornou a ser ainda mais aumentada, vamos dizer assim, com o estilo de vida de uma pessoa no pecado. O pecado pode e é se tornar um estilo de vida e pode levar uma pessoa a níveis de endividamento ainda maior. Não só espiritual, mas com reverberâncias, consequências emocionais, físicas, relacionais e em todas as outras áreas da vida. Mas, quando o Redentor se manifesta, a saber, Jesus Cristo, o suficiente Salvador da humanidade, pela sua vida doada, pelo sangue derramado, ele nos devolve a vida, a dívida paga, não devemos mais nada, somos redimidos em todos os níveis, em todas as áreas, e podemos agora, a partir dele e a partir do preço que ele pagou, viver uma vida livre. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade tem a capacidade de nos libertar. E é uma libertação completa. Essa verdade precisa nos ensinar, precisa nos colocar numa condição de, em primeiro lugar, entender que a dívida espiritual que a humanidade carrega, ela é impagável. Só existe uma pessoa que conseguiu pagar com a sua própria vida o preço que o pecado requeria, que foi Jesus doando-se a si mesmo, e lá naquele madeiro, a Bíblia diz, ele se fazendo pagador da dívida da humanidade toda. Isso inclui a minha, mas também a sua dívida. Você já parou para pensar nisso ou já teve consciência disso?
Se já teve consciência, a pergunta é: você está vivendo de maneira a valorizar o preço que foi pago pela sua redenção? E se você ainda não sabia, está sabendo agora, tome posse dessa verdade. Você não precisa mais viver de uma forma endividada e recebendo as notificações de cobrança na sua consciência. Eu não sei se você conhece alguém ou você mesmo já passou pela experiência de receber cobranças de alguém que você estava devendo. Telefonemas, mensagens, notificações, cartas, diversos tipos de comunicação te lembrando que você estava devendo ou está devendo. É horrível, não é mesmo? Isso acontece na nossa consciência quando ainda estamos no status de devedores. As trevas, o mal, o próprio pecado, a natureza humana caída vai ficar te lembrando de que você está devendo e que você está num beco sem saída ou no poço sem fundo. Mas quando a verdade da parte de Deus, a verdade que vem por meio do seu Filho Jesus te alcança ou te alcançar, ela vem para te dizer: o preço já foi pago. Jesus já morreu para que essa dívida deixasse de existir. Agora você pode viver de maneira livre. Nesse dia e nessa manhã, eu quero deixar para você essa mensagem de que o preço já foi pago, o resgate já foi feito e que você agora pode viver de maneira verdadeiramente livre. Quero te encorajar a, junto comigo agora, orar para que essa verdade se fundamente dentro de você e de que você aceite isso como o maior benefício que você pode ter em toda a tua existência. Vamos orar? Pai, obrigado pelo preço que Jesus pagou para que nós pudéssemos ser não apenas livres, mas verdadeiramente livres. Graças te damos. Te pedimos que ao longo desse dia o Senhor nos ajude a entender o valor e o significado disso de uma maneira ainda mais profunda e verdadeira. Mostra-nos pela sua presença e pelas experiências que precisamos ter, por uma consciência renovada e tocada pelo Senhor, do quanto isso é poderoso e verdadeiro e que foi por nós. Muito obrigado por essa manhã bendita. Pai, em nome de Jesus te agradecemos e queremos dizer que somos gratos ao Senhor pela libertação e pela dívida paga pelo sangue de Jesus. Amém? Se você tomou posse dessa verdade, se isso trouxe para você uma renovação, se isso para você fez sentido e você crê, comente aqui como para você isso chegou, o que significa para você, e se você acredita que tem alguém que precisa ouvir essa mensagem também, envia para ela agora. Em nome de Jesus, seja um instrumento para a vida de alguém que precisa tomar posse disso. Agradecemos você por mais esse dia aqui no Colo do Pai, o melhor lugar para quem quer viver as verdades de Deus, e também te encontramos amanhã de novo aqui no canal Colo do Pai com mais uma mensagem encorajadora de empoderamento e de verdades que libertam. Tchau!